Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do ano litúrgico, é o ano C, Evangelho de Lucas, nosso 48º encontro. Vamos trabalhar o 21º domingo do tempo comum, que corresponde à festa da Assunção de Nossa Senhora, que celebrávamos na segunda, e a festa móvel vem então para domingo, fazendo assim este domingo do tempo comum. O culto dos mártires e confessores da fé apareceu muito cedo na história do cristianismo, em memória daqueles que, diante das perseguições, não negaram a fé e morreram para sustentar aquilo que acreditavam. O culto à Virgem Maria nasceu mais tarde. Já com Irineu, discípulo de Policarpo de Esmirna, esse Policarpo foi criado aos pés do evangelista São João e por ele instruído. Afirmava que Maria gerou Deus em seu seio. Esta afirmação já fazia parte da fé dos cristãos desde o ano 170 depois de Cristo. Ela foi ratificada no Concílio de Éfeso no ano 431. Vemos que o culto à Virgem estava já presente na piedade cristã. Uma antiga oração cristã dedicada a Ave Maria, Subtum Presidium, a vossa proteção, nos acolhemos, já é do século III, pelos anos 200. Não muito longe de Jerusalém, encontra-se um lugar chamado Koinesis, ato de se reencontrar ou descansar. É um ato de recostar e descansar. No final do século V, no dia 15 de agosto, se celebrava, numa basílica edificada no Getsêmani, a dormição de Nossa Senhora, onde se acreditava que ali fosse o lugar da dormição. Se celebrava então a dormição de Maria. O termo Assunção aparece no século VIII, lá pelo ano 770. Maria, serva perfeita do Senhor e mãe de Deus. Foi a primeira a ser salva e a primeira a ser associada à glória do seu Filho. A antífona de entrada, ela foi tirada do livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Um grande sinal apareceu no céu, uma mulher que tem um sol por manto, a lua sob os pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A comunidade de fé, corpo de Cristo, celebra na Eucaristia os louvores de Maria, o primeiro sacrário, que se manifesta como a Virgem vestida do sol, o astro que governa o dia, tendo a lua sobre os pés, o astro que rege a noite, e coroada pelos 12 apóstolos. A primeira leitura ela foi tirada do livro do Apocalipse, do capítulo 11, versículo 19, do capítulo 12, versículo 3, e do capítulo 11, versículo 19, capítulo 12, versículo 3 e versículo 6 a 10. Na visão do Apocalipse, podemos encontrar duas imagens. A primeira, a mulher que está para dar à luz uma criança, ameaçada pelo poder destruidor do dragão. Essa imagem refere à igreja, onde seus filhos estão sempre diante das ameaças do império, o dragão, que quer destruir o filho que ela deu à luz. Aqui sempre temos
em vista duas grandes perseguições: a perseguição de Nero e a perseguição também de Novaciano. O inimigo busca a perdição, a destruição da igreja, como hoje, nos dias de hoje. Na segunda imagem, a mulher, mãe do pastor, que vai reger as nações com cetro de ferro, e que preserva os seus de todos os perigos. Aqui se refere a Maria, aquela que o mal não deixou nenhuma mácula e que trouxe ao mundo o Salvador. As duas imagens se unem a fim de manifestar a glória de Deus e de seu Cristo, onde se faz presente a ação salvadora de Deus, do Pai, que, juntamente com o Cordeiro, veio lutar e vencer o dragão. Agora chegou a salvação, o poder, a realeza do nosso Deus, o domínio do seu ungido, isto é, do seu Cristo. Devemos lembrar que em São João, no seu Evangelho, a mulher se refere a Maria, sua mãe, nas bodas de Caná e junto à cruz. A mulher lembra a mulher do Gênesis, por inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Gênesis capítulo 3, versículo 15. A mulher simboliza também a igreja. O salmo responsorial é o Salmo 44, 45, que é do pré-exílio da Babilônia, e trata de um poema nupcial para o rei, com a entrada da noiva para as núpcias com o rei. Este salmo lembra as núpcias do rei Jesus e sua esposa, a igreja. Para nós, refere a entrada de Maria no palácio do seu Senhor, como resultado da Assunção. A segunda leitura ela vem tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 27. Este capítulo 15, Paulo faz referência à ressurreição. Ele começa com a afirmação: Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Paulo é testemunho ocular do Cristo ressuscitado, que ele um dia encontrou no caminho de Damasco. Lá ele entendeu que Jesus não se separa de seu corpo e que perseguir os cristãos era perseguir o próprio Jesus, cabeça de seu corpo. Ele afirma que a morte veio de um homem, Adão, aquele que veio do barro, da terra. Adão vem de Adamá, terra. Isso significa homem. Daí a palavra humanidade, aquele que veio do humus, da terra. O homem veio do barro. E deste primeiro homem, pela desobediência, veio a morte. Também por um homem, aqui veio, isto é, homem significa aquele que veio do barro, Adamá. O segundo Adão. Veio, por meio dele, a ressurreição dos mortos, isto é, Jesus precisava participar de uma humanidade verdadeira, porque é com esta humanidade verdadeira que ele iria conduzir a humanidade à perfeita obediência, e assim vencer a pena da desobediência, isto é, a morte eterna. O Filho de Deus assumiu uma humanidade perfeita e completa, em Maria, e conduziu pela obediência na cruz, a vitória sobre a morte. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11. Do mesmo modo que em Adão, isto é, o primeiro homem que veio da terra, todos morreram, assim também em Jesus, o segundo homem, isto é, aquele que foi gerado na humanidade em Maria, aquele que veio da terra, ele assumiu essa humanidade frágil em Maria, o Filho de Deus. Então, através desse segundo homem, aqui se fala da humanidade dele, serão todos restituídos à vida. Segundo uma ordem. Primeiro, Cristo Jesus, primícia dos vencedores da morte. Ele é o primogênito dos mortos.
a seguir aqueles que pertencem a Cristo, por ocasião de sua vinda. Se fala da escatologia. Ele virá na glória para julgar vivos e mortos. Depois disso, tudo será o fim. Fim, plenitude, não destruição. Nós não devemos ver essa realidade na perspectiva de uma destruição, de um cataclisma, não. É um fim, plenitude. Cristo Jesus vai entregar o reino a Deus, seu Pai, porque o Pai é princípio e fim de todas as coisas. Depois de ter submetido, aniquilado todo poder e autoridade e soberania. Tudo será submetido a Cristo, e Cristo tudo irá submeter ao Pai. A ação da salvação realizada por Cristo, nós vemos nesta passagem. Na certeza daqueles que pertencem a Cristo, reviverão para a eternidade. O Evangelho foi tirado de Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 56. A primeira parte se refere ao encontro de Maria com Isabel e a segunda parte, o canto de Maria, o Magnífica. Quanto ao Evangelho, não vou comentar muito. Tenho no YouTube comentários sobre este Evangelho, das meditações sobre Maria. Quero ficar só com uma pequena parte do versículo onde diz, porque, isto é, Deus Salvador, olhou para a humildade de sua serva. Capítulo 1, versículo 48a. Maria entoa a canção do Magnífica depois do encontro com Isabel. Depois das palavras de Isabel, a Maria, no final, Isabel diz, bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor Deus Pai lhe prometeu. O Senhor aqui se refere ao Pai Eterno. O cântico é este grande louvor a Deus Pai, onde Maria diz, a minha alma engrandece o Senhor, o Kyrios. Isabel diz, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Maria é a mãe do Kyrios, do Senhor de Isabel. Mas esse Kyrios que Maria traz no seu seio é o Filho Eterno de Deus, que foi concebido em Maria. Neste momento final, o Kyrios se refere então aqui ao Pai Eterno. Então, diante disto, no cântico ela diz, o Senhor olhou para a humildade de sua serva. Maria, serva de Deus Pai. Ela diz ao anjo, eis a serva do Senhor, a serva do Pai Eterno. E se dispõe a consentir com todo o projeto salvador, se colocando totalmente à disposição da obra divina, a obra de salvação. Faça-se em mim, isto é, segundo a tua palavra, isto é, sim, ela consente. A serva de Deus Pai diz que ele olhou para a humildade de sua serva. Humildade vem de humus, terra. Maria é humilde. Humilde é aquele que reconhece a sua natureza frágil, a sua origem de terra, a sua realidade de criatura diante do Criador. Reconhece que tudo que ela tem vem do Criador, que é princípio e autor da nossa existência, como de Maria. Humilde, Maria humilde. De humus, terra. De Maria, terra virgem, a humildade, foi gerado Jesus, o segundo Adão, aquele que veio da terra. Gerado o Filho de Deus em Maria, Maria, terra virgem. Maria é a terra virgem que gerou o Filho Eterno do Pai. Maria reconhece que só Deus é sua riqueza e consente que ele possa moldar nela o seu Filho feito homem. Assim, a humilde Maria gerou o humilde Jesus.
Isto é, esse Jesus que é manso e humilde de coração, que com sua humildade, isto é, sua natureza humana, a realidade da sua realidade humana, se refere a essa natureza humana que ele assumiu na cruz, assumiu na cruz o fardo que para nós é leve. Maria, portadora de Jesus. Maria, portadora do humilde Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 29. E a humilde Maria gerou o humilde Jesus, que na sua humanidade venceu a morte e nos deu a vida. Daí podemos afirmar com São Paulo: Cristo ressuscitou dos mortos, trazendo a natureza humana transformada na ressurreição, com primícia dos que morreram. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. A antífona de comunhão é tirada do Evangelho de Lucas 1, 48, 49. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Senhor fez em mim maravilhas. A Igreja orante reconhece tudo aquilo que o Pai realizou em Maria, mas tudo o que ele realizou em Maria é por nós e para a nossa salvação. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.